Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Convoco a igreja a ficar de pé para fazermos a leitura em uníssono do texto que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 135, versículo 3. Salmo de número 135, versículo 3, em uníssono, diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nos encontramos diante do Senhor para louvá-lo. Louvá-lo, pois o Senhor é graciosíssimo para conosco. O povo com o qual o Senhor tem aliança. E fizeste essa aliança mediante o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Desse modo, então, nos apresentamos diante do Senhor para entoarmos louvores, para declararmos glórias ao Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor, que nos guarda, que nos mantém de maneira segura diante do Pai. Que o Senhor, por graça, receba nossos louvores, orações de contrição, nas confissões de pecados, e também declare perdão sobre nós, Senhor, para que logo mais possamos participar da mesa da comunhão, do corpo e do sangue do nosso Senhor, conforme o Senhor nos designa aguardarmos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Ainda de pé, vamos adorar o Senhor com cânticos espirituais. Quem contou a areia cada grão, tremeis nações ao ouvir sua voz, rejubila toda a criação. Nosso Deus no trono a reinar, vinde adoremos, eis nosso Rei, incomparável é, vinde culpa
Continuemos louvando ao Senhor com o Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. O som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Já a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os filhos batem palmas e juntos cantem de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. Amém, louvado seja o nosso Deus. Iniciando o ato de contrição, ainda de pé, façamos uma leitura responsiva do texto que se encontra no livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Leremos o versículo 13 e 14. Será uma leitura responsiva, portanto lerei o versículo 13 e os irmãos responderão com o versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo,
Amém. Podemos assentar. Nesse momento a igreja, de maneira silenciosa, orará, cada um aí em particular, confessando seus pecados ao Senhor. Lembrando que o nosso Deus é este que é justo, que inflige a calamidade em alguns momentos, até mesmo no meio do seu povo, para quebrar a dura cerviz de muitos que existem no meio do seu povo. Às vezes o Senhor faz isso. Somos pecadores, somos carentes do Senhor. Às vezes o Senhor usa esse tipo de vara com os seus servos e com os seus filhos. Mas como diz graciosamente a palavra do Senhor, Ele disciplina aqueles que ama, não os ímpios. Os ímpios Ele julga e pune severamente. Desse modo, irmãos, atentemos então à chamada à contrição diante do Senhor. Ore ao Senhor, confessando os seus pecados, apresentando o seu coração aberto diante do Senhor. E dentro de alguns segundos após, faremos uma oração audível e comunitária em favor da igreja, confessando pecados. Oremos. Convido o presbítero Edno ao microfone aqui para orar por nós nesse momento. Soberano Deus, eterno e gracioso Pai, estamos, ó Deus, aqui na Tua santa presença, agradecidos pela Tua bondade para conosco, e queremos, ó Deus, expressar, ó Deus, suplicar, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, dando-nos, ó Pai, a total restauração, Senhor, da nossa vida, para que possamos, ó Deus, juntos cultuar ao Senhor sem nenhum impedimento. Restaura, ó Deus, cada coração aqui nessa noite. Se porventura, Senhor, aqui está, ó Deus, alguém que precisa, Senhor, confessar algum pecado ainda não confessado, nós pedimos ao Senhor que ouça, Senhor, a sua oração, a oração do Teu povo, e perdoa-nos, ó Deus, não pelos nossos merecimentos, ó Pai, mas por conta do sacrifício, por conta dos méritos de Cristo na cruz, é que nós rogamos o Teu perdão. Queremos, ó Deus, agradecer por este momento. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão em poder, ó Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados e saber que em Ti somos perdoados. Obrigado, Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício por nós, nos dando a graça de recebermos o perdão, a justificação dos nossos pecados. Em nome de Jesus oramos. Amém. A igreja se coloca de pé novamente. Para ouvir o que a palavra de Deus nos declara, através da pena do apóstolo Paulo, quando escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, há dentre nós alguém que duvida deste perdão? Que essa pessoa não esteja aqui,
pois o perdão é certo, tão certo como é o amor do nosso Deus para conosco, pecadores que foram redimidos e alcançaram a graça do Senhor por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com cânticos. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados o céu e mar e todo o ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei,
Tudo em honra e glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Façamos a leitura do texto que se encontra no livro dos Salmos, no Salmo número 20, do versículo 1 ao 3, iniciando o ato de consagração, onde os irmãos, por graça, apresentarão vossos dízimos e ofertas. Façamos novamente uma leitura agora alternada, mas ainda nessa dinâmica, onde eu leio versículos e os irmãos também. Salmo de número 20, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Todos, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Amém. Amados, desse modo apresentaremos então aqui, depositando no gasofilácio, dízimos e ofertas. O que você pensa quando oferta? Bom, você participa por graça. O Senhor pode rejeitar alguma oferta, pastor? Certamente. Dentro do texto apresentado, há essa possibilidade. O versículo 3 nos mostra essa verdade. Que o Senhor aceite ofertas e holocaustos teus. Ao ler o texto, nós rogamos ao Senhor: aceite, Senhor, a nossa oferta aqui. Pois é certo, irmãos, que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Ele detém tudo, toda a terra e bens materiais em suas mãos. O que Ele precisa que vem de nós? Precisar? Absolutamente nada. Mas por graça nos concede o dom de participarmos. Portanto, participe, se assim o Senhor tocar no seu coração. Sabendo, claro, os membros da igreja local, que cabe aos irmãos esta responsabilidade dentro da graça concedida. Aos visitantes aqui presentes, não se sintam constrangidos, mas como já pontuei, é graça participar, se assim o seu coração se encontrar no Senhor grato. Desse modo façamos, os membros da igreja e os visitantes, se assim o Senhor lhes aprouver. Ao cantarmos o hino 63, os irmãos então podem se dirigir ao gasofilácio. Cantemos ao Senhor o hino de número 63, as muitas bênçãos. Uma vez, e verás
verás surpreso quanto Deus já fez. Convido aqui o presbítero Cláudio para orar por nós, agradecendo ao Senhor os dízimos e ofertas coletados. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, está no céu. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, por esse momento, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, que nós temos, Pai, de estarmos, Senhor Deus, ofertando na Tua casa, meu Pai. Porque reconhecemos, Senhor, que primeiramente o Senhor tem nos dado, Pai. Apenas estamos devolvendo parte daquilo que o Senhor já tem nos dado. Abençoa a vida de cada irmão, Senhor Deus, que depositaram aqui, Senhor Deus, e aqueles também que não puderam, Senhor Deus, trazer esse momento, Senhor Deus, seus dízimos, suas ofertas, Pai. Que na próxima ocasião o Senhor possa dar essa graça a ele, meu Pai, de estar contribuindo na Tua casa, Pai. Nesse momento também nós te pedimos, Senhor Deus, pela vida do reverendo Guilherme, Senhor Deus, para estar trazendo a Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos estarmos atentos, Senhor Deus, para ouvi-lo, Senhor Deus, e guardá-lo no nosso coração para não pecar contra Ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, abram a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 10. No livro de Josué, capítulo 10, nós teremos duas exposições do texto. Claro que não hoje. Hoje será a primeira exposição, né? Ou podemos chamar assim, primeira parte da exposição do texto. Tudo bem? Faremos a leitura de Josué capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aoão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Lax, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajuda-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão, e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos. Ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal.
O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azecá e Maquedá. Sucedeu que, subindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azecá, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, seja conosco, teu povo aqui presente. Nos comunique, Senhor, as verdades encontradas nas Escrituras nessa noite. Verdades para nos colocar na posição que devemos ocupar. Verdades que nos levarão a enfrentarmos grandes desafios. Certamente, verdades que nos trarão a realidade existente no hoje. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, irmãos, alguém já ouviu aquele adágio: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Acho que sim, né? Talvez a maioria. É uma expressão popular, claro. Sendo então a expressão popular, ela nos leva a refletir sobre certas circunstâncias quando não há para onde fugir. É óbvio. Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, vai acontecer a mesma coisa, não é? No caso do nosso texto, envolve exatamente essa realidade espiritual e existencial. Observemos então os gibeonitas, apresentado na ministração, no sermão anterior. Os gibeonitas possuíam uma grandiosa cidade, cheia de guerreiros valentes, nos diz o texto, inclusive de hoje à noite. Estes que se deparam com o povo de Deus. E o que então eles, os gibeonitas, fizeram quando se encontraram diante do povo de Deus? Qual a resposta para essa pergunta? Eles se renderam. Eles se entregaram. Perceberam os gibeonitas que não haveria condições de enfrentar uma batalha com este povo e sair com a taça na mão. Imagine, você entrar para um jogo e já saber que vai perder. Pois é. Já os amorreus, diferente dos seus conterrâneos gibeonitas, afundaram-se na sua perversidade. O que fizeram os amorreus? Estes 5 reis e seus reinos, eles promoveram uma coalizão visando exterminar os gibeonitas já citados. E como Israel ficou nisso? Bom, agora os gibeonitas estão sob os cuidados de Javé. A mão do Senhor estava sobre eles. Israel, então, deve se envolver nessa batalha. Desse modo, Israel deveria estar pronto para mais uma batalha. Pois, como podemos perceber, queridos, e atenção nesse momento, Canaã, ainda que para ser conquistada por eles plenamente, era como o mundo é hoje. Como assim, pastor? Cheio de ímpios, com seus líderes mais ímpios ainda, não é? E nós?
E nós hoje? Nós somos como o povo de Israel na antiga aliança. Como assim, pastor? Calma. Nesse momento, nós somos o verdadeiro Israel de Deus. Desse modo, então, percebendo a realidade antitética na qual vivemos, não é possível peregrinar neste mundo. Atenção, sem viver o conflito bélico. Ai, pastor, essa palavra me assusta. Calma. Conflito bélico é até redundante falar conflito bélico, não é? Mas serve para um destaque especial nesse momento aqui. Esse conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, já anunciada em Gênesis 3,15, a qual o próprio Deus colocou inimizade entre as duas, não é? Percebe? O adágio popular que fora citado apresenta a nós a tensão existente hoje e que perdurará até o dia que procede a eternidade. Ou seja, não há como fugir desse conflito. Semente da mulher e semente da serpente. Essa tensão nos manterá em constante batalha. Isso é real. Desse modo, meus amados, uma possibilidade para a fuga dessa realidade. Não há como fugir disso. Tanto para os que estão em Cristo, como para os que são rejeitados por Ele, os preteridos. Desse modo, meus amados, eu apresento, após apresentar esse pano de fundo, nós vamos considerar no texto 3 deveres que não podemos esquecer quando o povo de Deus entra em batalha. Aliás, quando o povo de Deus entra em batalha é o título do nosso sermão dessa noite. Desse modo, meus amados irmãos, quando o povo de Deus entra em batalha, primeiro dever, eles devem esperar a reação da semente da serpente. Essa é o primeiro dever. Devem esperar a reação da semente da serpente. No versículo 1 ao 3, nós temos o registro do seguinte fato. Os inimigos do Senhor tentarão contra o seu povo. Tentarão no sentido futuro da palavra, não é? Os amorreus percebem. Os gibeonitas fizeram paz com os de Israel. O que nós vamos fazer? Pronto. Tentarão. Porque até o versículo 2 e 3 ainda não haviam tentado. Certo? Só para corrigir talvez aqueles que têm uma necessidade, não é, de fazer as colocações da maneira correta. E a reação deles não é por serem mais poderosos. Pelo contrário. Por que os amorreus decidiram enfrentar e tentar algo contra os gibeonitas? Porque eles estavam com medo. É o que nos apresenta o versículo 2 na parte A. Meus amados, o medo pode levar alguns a agirem como os gibeonitas, que teriam até mesmo onde se validarem na batalha. Pois, como encontramos registro, todos os seus homens eram valentes. Com isso, você pode perceber que o Senhor põe de joelho diante de si até os mais corajosos, meus irmãos. Até os mais corajosos dentre os seus inimigos. E se lhe aprouver, como foi no caso dos gibeonitas, converteu-lhes também o coração. Um fato que levou Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, a ficar temeroso não foi somente pela valentia dos gibeonitas. Que alguém pode pensar, pastor, o medo deles era esse. Os gibeonitas eram fortes demais. Não era somente por isso. Um outro fato é porque eles tinham ficado com seus reinos expostos. Por quê? Porque Gibeão fazia parte do fronte em qualquer tipo de batalha. Porque a cidade de Gibeão, o reino de Gibeão, estava rodeado das cidades que agora fariam uma coalizão contra eles. Desse modo, então, o que esperar de alguém que está entre nós e torna-se aliado do nosso inimigo? Parem para pensar nisso. O que esperar? Alguém estava entre nós,
e agora torna-se aliado do nosso inimigo. Mas Adonisedeque estava muito temeroso, pois os judeus tinham a sua história, e agora o que aconteceu com os gibeonitas era prova viva que eles não conseguiriam escapar do poder de Deus. O que levou, então, esse povo, né, os amorreus, a brilhante ideia de fazer um cartel, um grupo, e intentar contra os gibeonitas. Pois se estes, por si só, causariam medo a esses 5 reinos, imagine-os aliados aos judeus, ao povo de Deus. Imagine isso. Do versículo 4 ao 5, então, nós temos o registro de que Adonisedeque enviou mensageiros a 4 reis da região, dizendo no versículo 4, subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Veja que interessante, não é? Veja que interessante. Eles poderiam pensar, pobres gibeonitas, eles fizeram isso só para se preservar. Os gibeonitas fizeram isso só para sobreviverem. Foi só isso. Não é possível. Eles não atuarão ao lado dos israelitas num fronte de batalha. Eles não vão guerrear contra nós. Eles poderiam pensar assim e seguir a vida deles. Sim, claro, poderiam. Mas é claro que isso não faria sentido. Meus queridos, na conjuntura ali, encontrada aqui no contexto histórico, ou você era partidário, ou você era inimigo. Não tem um meio termo. Não há possibilidade de fazer aliança com os de Israel e manter-se neutro. Pelo contrário, haveria possibilidade de Israel fazer aliança com eles? Não. Isso não estava prescrito. Agora, claro, me permitam um adendo. O que aconteceu com Gibeão e Israel foi obra da providência divina, não da persuasão humana. E nós já vimos isso no sermão anterior. Tudo bem? Desse modo, que reação esperar dos que compõem a semente da serpente, não é mesmo? Que reação esperar? Tem alguns questionamentos e aplicações para nós dentro desse primeiro dever. Meus irmãos, como você acha que o mundo tem visto o cristianismo hoje em dia? Como mais uma dentre tantas religiões possíveis? A resposta para estas perguntas é triste, a meu ver, pois o cristianismo não tem mais a força, aparentemente, que tinha outrora. As ferramentas nós ainda temos, nós ainda possuímos, mas a força de outrora, eu não tenho tanta certeza assim. Por que eu coloco isso desse modo? Meus irmãos, eu coloco isso desse modo, pois se tivéssemos a força e estivéssemos avançando, a semente da serpente estaria com medo. Desse modo, não me parece que as coalizões feitas no mundo têm demonstrado medo. Por ver que o cristianismo e os cristãos têm avançado com o reino de Deus. Não é o que me parece. Eu não quero com isso que você entenda que o reino de Deus não avança. É claro que o reino de Deus avança. É claro que avança. Mas a que passo? Essa é a pergunta que deve nos nortear. Na atualidade, parece que lentamente. A passos de tartaruga. Pois a igreja não tem se posicionado, como diz o apóstolo, sendo coluna e baluarte da verdade. Mas eu ainda espero por isso. Imagino que você também. Um sinal disso será a semente da serpente se levantando contra a igreja. Sabe por quê? Porque nós sabemos que não existe neutralidade. A neutralidade, meus irmãos, é um mito. Se você saiu de casa hoje, em mais um domingo, pensando assim, que maravilha, não é? Eu estou num mundo onde todo mundo me aceita como sou. Isso é uma bênção. Há uma neutralidade pairando no ar, onde todo mundo se ama e se entende, e está tudo bem, está tudo tranquilo.
Isso é mentira. Não há como misturar água e óleo. Sim. Desse modo, não há como ter aliança entre a semente da mulher e sua descendência, somos nós, com a semente da serpente e aqueles que descendem da mesma. Não há como. Aos que tentam algo e promovem uma falsa religião, o Senhor julgará esses. Quando o Filho do Homem vier, julgará todos. Inclusive, os que usam o nome do Senhor para fazerem parcerias com o mundo. A reação da semente da serpente nunca será para avançar o reino de Deus. Não se iluda. Não se iluda. Uma parceria com a semente da serpente e sua descendência nunca será para avançar o reino de Deus. Estes sempre militarão contra a igreja de um modo ou outro, quer seja escancaradamente ou usando máscaras, visando suplantar a verdade. Veja que coisa. A exemplo disso, nós temos as igrejas inclusivas. Não é verdade? Uma igreja que tenta plantar no mundo uma paz utópica. Uma paz a qualquer custo. Ao custo da verdade. Ao custo do evangelho. E isso é terrível. Bom, mas para esses fica a mensagem. O Filho do Homem voltará. E quando voltar, ele julgará a todos. Assim, quando o povo de Deus está em batalha, meus amados, em segundo lugar, qual o segundo dever? Eles devem depender da poderosa mão do Senhor. Esse é o segundo dever. O primeiro é esperar a reação da semente da serpente. Tem que esperar. Isso é fato. Acontecerá. Salvando as devidas proporções. Acontecerá. Isso é natural. O segundo dever, portanto, é depender da poderosa mão do Senhor. No versículo 6 e 7 do nosso texto, os gibeonitas recebem a seguinte notícia. Gibeonitas, atenção. Claro, estou fazendo uma paráfrase. Os reis dos amorreus, os que habitam nas montanhas, se ajuntaram contra vocês. Eita. Enquanto Adonisedeque, mesmo tomando ciência de toda a história de Israel, prefere valer-se da sua força militar. Eu vou juntar assim uns 5 reis, meus amigos. Vamos tentar contra esses gibeonitas aí. Nós vamos conseguir alguma coisa. Crendo que sua coalizão terá êxito, não é? Contra Gibeão e os israelitas. Esses aí são os amorreus. Em contrapartida, os gibeonitas voltam-se para aquele que é misericordioso e para o seu povo. Os israelitas. Os gibeonitas aqui enviam uma mensagem para Josué, que consiste nas seguintes palavras: não retires as tuas mãos de teus servos. Aquele que liderava o povo ouviu esse pedido e então respondeu graciosamente. Aquele que seu nome significa Deus é salvação, escuta e sobe de Gilgal. Ele e todos os guerreiros e valentes de Israel, como encontramos registro no versículo 7, com o intuito de guardar estes que carecem de misericórdia. Veja que grandioso papel Israel tem, então, nesta batalha. Socorrer os que carecem de misericórdia. Seguindo o texto, então, do versículo 8 e 9, nesse momento, o Senhor diz a Josué: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir, como está registrado no versículo 8. Meus amados, certamente esta seria, como foi, sim, uma grande batalha. Imagine, 5 reinos contra um. Contra um, pastor? Sim. Pois agora os gibeonitas fazem parte do reino de Israel, como aprendemos no sermão anterior. 5 reinos contra um.
O que poderia parecer para os amorreus que eram 5 contra 2. Eles possivelmente não entendiam isso. Mas estes 5 reinos dos amorreus em nada se comparavam com Israel e com os que estavam sob sua tutela. Pois quem estava com eles não eram meros guerreiros. Você entende, meu irmão? O Eterno estava ao lado deles. E logo, tanto os que tinham aliança com o Senhor testemunhariam isto, como os 5 reinos amorreus também testemunhariam. Só que estes últimos 5 testemunhariam de maneira bem diferente. E a batalha toda começa com um ataque surpresa de Israel aos amorreus. Como nos comunica o versículo 9. Josué e os valentes sobrevieram de repente. A tática de Josué foi esse ataque surpresa. Pois marcharam à noite de Gilgal até Gibeão, e quando ali chegaram, foram direto para o ataque. O que os reis dos amorreus não esperavam. Do versículo 10 ao 11, então, o texto nos comunica que o Senhor os conturbou diante de Israel, eles ficaram confusos. Aqui, então, o Senhor começa a agir favorável ao seu povo. Perceba, o que esses inimigos poderiam fazer contra o povo de Deus? Eles sofreram grande ferida. O texto nos comunica que uma grande matança aconteceu. Desde Gibeão até Azeca e Maquedá. Como eu perguntei, o que esses inimigos poderiam fazer, meus irmãos? E a resposta para essa pergunta é fugir. Eles só poderiam fugir. Mas surge então outra pergunta. Como fugir da ira de Deus? Como? E a resposta é: isso é impossível. Tão impossível que o texto nos apresenta o primeiro milagre nesta batalha, onde 2 são registrados. Lembre-se disso. 2 milagres são registrados nessa batalha. Mas aqui o primeiro nos é apresentado. No versículo 11 está escrito que eles fugiam de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, quando do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Veja isso. Parece que os amorreus não haviam entendido que ao desembanharem suas espadas, eles estavam tentando contra o Senhor em primeiro lugar, e não contra o povo dele somente. Você consegue, junto comigo, imaginar a surpresa deles com o ataque de supetão de Israel? Após chegarem a Gibeão, nós já estamos atacando, fomos feridos, muitos morreram, vamos fugir. Só que eu imagino, e por favor, imagine junto comigo, a surpresa maior ao testemunharem a chuva de grandes pedras caindo do céu sobre suas cabeças. Não, nós não estamos lutando somente contra homens. Nós desembanhamos nossas espadas contra o próprio Deus vivo. Meus amados, foram tantos mortos nesse ataque que a chuva de pedras, que o Senhor matou mais homens nesse mesmo do que os próprios valentes de Israel com suas espadas. Nos comunica o texto. Me permita fazer algumas aplicações, algumas considerações sobre esse segundo desafio. O que devemos fazer? O que fazer quando estamos sendo perseguidos? Entrar em desespero? Puxar os cabelos? É claro que não. Me permita fazer uma pergunta. Aquele que zela por nós, o povo de Deus, é tão poderoso quanto os deuses a quem servem os inimigos do seu povo? Olha aí. Pergunta de vestibular. Vou perguntar novamente. Aquele que zela por nós é tão poderoso quanto os deuses a quem servem os inimigos do seu povo? A resposta para essa pergunta é não. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é incomparável, irmãos. Nosso Deus é o único Deus verdadeiro.
Não há outro. Existem pseudo-divindades. Ou seja, seres que os descendentes da semente da serpente alegam serem divindades, mas não o são. Eles não têm poder em si mesmos. E os inimigos de Deus morrem iludidos pensando o contrário. Eu estou servindo um Deus. Enquanto os inimigos do Senhor vivem como siri na lata. Como assim, pastor? Fazendo um barulho. Pensando estar tudo bem. Quando são colocados diante do Deus da aliança, aquele que zela por seu povo, eles silenciam. E morrem de medo mesmo. Ficam parecendo uma presa acuada, sabe? Pronto, agora eu fui capturado. O que fazer? Uma presa acuada por um predador. Mas alguns ainda ficam ali, cheios das suas bravatas. Tantos desses são fanfarrões, não é? E estes não devem nos infligir medo. Mas nós devemos manter o nosso coração no lugar certo, meus irmãos. E sabe qual é o lugar certo? A segurança no Senhor que zela por nós. Este é o lugar certo onde devem estar os nossos corações. O que fazer então quando os inimigos da igreja se levantam ou se levantarem contra nós? Depender da poderosa mão do Senhor. Pois, a despeito de como concluir-se uma batalha aqui e outra acolá, o desfecho apocalíptico é certo. E qual é o desfecho apocalíptico? Cristo é vitorioso. Cristo é vitorioso, meus irmãos. E não há vitória sem a derrota daqueles que se levantam contra o Senhor. Na sua pretensa valentia. Mas como vimos, eles levantam-se e são derrubados. O Senhor nos vê do alto e sublime trono e age favorável a nós, o seu povo, a sua igreja. Por isso, eu deixo um aviso para os que são inimigos do Senhor. Atenção você, que é inimigo do Senhor, principalmente aqueles que militam contra ele e seu povo. Nós confiamos no Senhor. Esse é um aviso para você. Nós confiamos no Senhor. Cuidem-se. Vocês não escaparão do juízo. Isso é impossível. Por fim, em terceiro lugar, quando o povo de Deus está em batalha, eles devem lembrar quem é o seu Deus. Nós devemos lembrar quem é o nosso Deus. É um dever. No versículo 12 e 13, algumas verdades nos são comunicadas. O versículo 12 começa com a seguinte comunicação. Então Josué falou ao Senhor. Veja que coisa. Josué dirigiu as palavras que leremos mais uma vez. Neste dia, quando os inimigos se levantaram contra eles. Josué proferiu tais palavras, não para que sua vontade fosse feita. E atenção nisso daqui. Ou com o intuito de mostrar ao povo que era um grande e poderoso líder. Não é? Meus amados, Josué está diante de inimigos que haviam tentado contra aqueles que estão sob aliança com o Senhor. Eles levantaram-se contra o seu amado povo. O que esperar então? Eles são os valentes de Deus. Estavam ali para cumprir a missão que lhes fora dada. Conquistar a terra que lhes fora dada por herança. Estando certo desta promessa, Josué então declara tais palavras. E permitam-me ler novamente. Josué diz: Sol, detente em Gibeão. E tu, lua, no vale de Ajalon. O que aconteceu? E o sol se deteve. E a lua parou, como registra o texto. Meus amados, existem alguns desavisados que pensam ser essa uma demonstração de poder
este servo, Josué. Mas, na verdade, o coração de Josué estava na justiça de Deus, na justiça do Eterno. Justiça sobre aqueles que buscaram avidamente o mal do seu povo. Como isso se prova, meus irmãos? Está no texto. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Olha isso. O texto nos comunica isso no versículo 13, meus irmãos. Para além do que se discute cientificamente, e eu peço a atenção de vocês aqui, porque obviamente nós sabemos hoje, não é o sol que gira, é a terra, não é? Mas para além do que se discute cientificamente e até mesmo teologicamente, a teologia bíblica nos aponta um propósito. Um propósito. Basta, então, saber que se tratou de um milagre com o propósito de estender a duração do dia e, assim, permitir a perseguição aos inimigos, meus irmãos. Veja que coisa. Esse era o propósito. Em outras palavras, o propósito era, se estendendo o dia, a justiça de Deus e a ira de Deus também se estenderia sobre estes inimigos. Como disse Spurgeon, não importa como Deus fez isso. Nosso trabalho não é tentar esclarecer os milagres, mas glorificar o Senhor por causa deles. Desse modo, para os que se preocupam muito com como, vai um conselho. Não se distraiam com isso. O centro deste grande feito miraculoso não foi o poder de um homem, mas a ira de Deus sobre os ímpios. Esse é o foco no texto, esse é o ponto central desses 4 últimos versículos de Josué 10. Desse modo, meus irmãos, Josué sabia que a Deus pertence a salvação, tanto como a justiça. E ele sabia que Deus estava irado. Para então nos aproximarmos dos 2 últimos versículos de Josué 10, aqui o 14 e o 15. Olha, alguns desavisados tentam reproduzir o que Josué viveu aqui. Isso é curioso, né? Você conheceu alguém assim? Eu conheci. Principalmente aqueles que falam muito de poder. Vejam que a Bíblia fala sobre o poder de homens de Deus. Olha, Josué era um grande homem poderoso. Estes são desavisados. Pois o que ocorreu aqui foi único na primeira aliança. O texto nos diz isso. Em Josué 10, versículo 14, parte A, está escrito: não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Foi único na primeira aliança. Mas hoje é diferente. Mas não como esses desavisados ou aqueles que buscam muito poder, se é que vocês me entendem, têm entendido o texto. Nós hoje o aguardamos sobre a segunda aliança, mas não como aconteceu na primeira. Como assim, pastor? O profeta Malaquias nos ajudará a compreender isso. No capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, versículo 2, ele escreve: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que interessante, não? Aqui fala do aspecto desse sol da justiça. Entrará vida para os que carecem da mesma. Quem? A saber, os que temem o Senhor, o verdadeiro Israel de Deus. Mas no versículo 1, do mesmo capítulo de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, o profeta inicia o discurso com as seguintes palavras, e me permita fazer a leitura. Ele diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Meus irmãos, esse dia virá. Virá o dia. E o sol que estende as horas para a justiça do Senhor será pleno. Não haverá noite. Chegará para estes que são inimigos do Senhor. Portanto, você que escuta, não esqueça quem é o Senhor. Quer ele seja o seu Deus ou não, não esqueça. Para você que o teme, lembre-se quem ele é. Pois o profeta escreveu: vocês pisarão os ímpios. Olha o que está escrito no versículo 3 de Malaquias 4. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Que palavra dura, não é, irmãos? Esse dia chegará. Quer alguém queira ou não, esse dia chegará. Me permitam algumas considerações sobre esse terceiro e último dever. Todos devem lembrar-se do Senhor? Sim ou não? Claro, todos devem lembrar-se do Senhor. Agora, uns tentam esquecer e buscam catequizar de maneira diabólica. Como, pastor? Afirmando que Deus não existe. Vê que coisa. Deus não existe. Muito cuidado com o que você escuta. Chegará o dia, diz o Senhor, e o sol da justiça iluminará a todos. Responda a seguinte pergunta: você conseguirá esconder-se dele? Meu irmão, não haverá sombra ou possibilidade de esconder-se dele. Esta é uma palavra que traz consolo e segurança aos eleitos, mas traz preocupação e dor aos preteridos, aos desprezados, aqueles que foram preparados para a morte eterna. Conclusão. Quando o povo de Deus está em batalha, não esqueça desses 3 deveres. Espere a reação da semente da serpente. Dependa da poderosa mão de Deus. E lembre-se quem é o seu Deus. Agora, a pergunta que você deve responder é: como você espera esse dia que o sol da justiça chegará? Você tem esperado preparado para ser consolado? Ou você espera daquele jeito? Não. Se eu conseguir nos 45 do segundo, aí a gente faz alguma coisa aí, né? Posso me arrepender aos 45 do segundo tempo. Resolver esses problemas que eu tenho. Por enquanto tá bom, pastor. Não me incomode com isso, não. Não deixe para depois. Quando o dia que precede a eternidade chegar, não haverá mais chance para arrependimento. Todos os que tiverem vivido como amorreus, morrerão como amorreus. Agora, para você que respira ainda hoje, há a chance de você ser um gibeonita. Se é que você me entende. Desse modo, você, servo de Deus, cristão, meu irmão, irmã em Cristo, esteja pronto para essa batalha, que é constante. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por nos abençoar nesta noite, através da ministração da palavra do Senhor. Não pela ministração em si, mas pela própria Escritura, mas também pelo ato da ministração no prescrito na própria Escritura, sendo um meio onde alcançamos graça do Senhor. Pois ouvimos o Evangelho, ouvimos a verdade, somos instruídos e consolados. Nessa noite eu rogo ao Senhor que esta palavra tenha encontrado terreno fértil no coração dos meus irmãos, para que então eles venham produzir vida, uma vida em abundância, preparados para essa realidade existencial das batalhas e do conflito entre os descendentes da semente da mulher e os descendentes da semente da serpente, nos quais não pode existir unidade. Certamente não cabe a nós dividir quem são, mas cabe a nós, como povo do Senhor, nos mantermos como tais, descendentes da semente da mulher, aqueles que guardam a verdade, a igreja, coluna e baluarte da verdade. Mas, Senhor, nos ajude como igreja local a sermos mais puros e santos, guardando o evangelho do Senhor, sem nos misturarmos com esse óleo que o mundo propõe, para que possamos apresentar a água viva, limpa, sem sujeira, a qual recebemos do Senhor como noiva, que é purificada pela lavagem da água e do Espírito. Ó Senhor amado, seja com o teu povo, seja conosco aqui. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.